Muito boa noite, todo mundo, tudo bem? É o seguinte, todo mundo consegue me ouvir aí legal? Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Hoje a gente vai conversar aí com o nosso querido amigo. Já vou fazer a introdução, vou trazer ele aqui, mas é importante que todo mundo esteja me ouvindo aí muito bem. A gente montou um setup aqui interessante, então já vai me dando feedback aí se vocês conseguem me ouvir legal, beleza? E é o seguinte, hoje essa live, essa entrevista, esse bate-papo, ele será todo em inglês, mas não se preocupe, caso você não entenda, a gente vai dublar esse conteúdo e você vai poder assistir esse conteúdo posteriormente em português, beleza? Então, não se preocupem, beleza? Produção, tudo certo? Bem-vindo, meu amigo, muito bem-vindo aqui, é muito bom ter você aqui. Obrigado, Caio, é ótimo estar aqui. Incrível, incrível. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Caio Matos. Sou cofundador e CEO da Nearex, uma plataforma educacional que treina desenvolvedores para trabalhar com tecnologia blockchain. E também ajudamos startups e equipes, você sabe, a crescer no mercado. E agora temos aqui um convidado muito especial. É o Rolf. Vou pedir para você se apresentar ao público. Maravilhoso. Obrigado. Sim, eu sou Rolf Persluis, estou no espaço blockchain desde 2015. Antes disso, comecei como oficial na Marinha em submarinos, na Marinha dos Estados Unidos, engenharia de energia nuclear. Saí e trabalhei para a Cisco, uma grande empresa de redes de dados, por alguns anos. Comecei meu próprio negócio. Isso é um pouco mais antigo. Então foi quando estávamos substituindo sistemas telefônicos por sistemas de voz sobre IP, mas isso era um grande negócio na época. Cresci esse negócio, vendi para uma empresa de capital privado e depois entrei na mineração de Bitcoin, mineração com GPU. Depois cofundei uma criptomoeda, Horizon, que ainda é negociável com o ticker SimpleZen. Uma das primeiras criptomoedas focadas em privacidade usando ZK. Prova que ainda está indo bem. Na verdade, vai mudar para ser um token ERC20 e estar em uma cadeia de aplicativos de camada 3 tardia na base. A empresa privada que trabalha com a Horizon Labs, tem trabalhado com a Horizon Labs há alguns anos também, e temos nosso novo projeto, ZK Verify. Então, estive em muitas áreas diferentes de negócios, como vendas, engenharia, governo, militar. Já fiz algumas startups agora, e estou muito animado por fazer parte deste novo espaço e em parceria com a Nirex em nosso novo empreendimento. Incrível, incrível. Sim. Então, você tem muitas habilidades, certo? Então você também é desenvolvedor ou não, realmente? Eu não me classificaria como desenvolvedor, embora estivesse trabalhando no meu mestrado em ciência da computação e tenha voltado a me atualizar em desenvolvimento. E C, e Java e Python. Mas as pessoas que têm seu trabalho diário em tempo integral como desenvolvedores têm um nível de habilidade muito mais alto do que eu. Sim, incrível, incrível. Sim, isso é incrível. Na minha opinião, eu realmente gosto de trabalhar com pessoas que têm múltiplas habilidades, porque elas entendem e têm uma maneira diferente de olhar para a mesma coisa. Isso é muito legal. Então, você poderia elaborar um pouco mais sobre o ZK Verify? O que é realmente o ZK Verify e o que tipo de problema que ele resolve? Sim, absolutamente. Então, como você provavelmente pode perceber pelo nome Verify, usamos ZK, e nesta indústria, assim como em todas as indústrias, há tantos acrônimos diferentes. É uma maneira de manter os de fora afastados, o que você realmente não quer, mas vamos chamá-lo de provas de conhecimento zero. E as provas de conhecimento zero são uma criptografia avançada que permite provar que um cálculo foi feito ou que algo é verdadeiro sem expor a informação subjacente. É realmente poderoso. E a última iteração de seu uso pode ser na IA, onde você prova que um modelo específico foi treinado em informações ou que um modelo de inferência específico foi usado sem expor o modelo subjacente. O que vimos na Horizon Labs nos anos de trabalho com provas de conhecimento zero é que houve tanto avanço matemático, pesquisa, avanços na tecnologia de conhecimento zero,
mas muito disso não conseguiu ser colocado em uso de produção. E a razão é que quando você tem uma prova de conhecimento zero, você tem uma informação que quer provar. Você gera a prova e então tem que verificá-la. Não adianta criar uma prova de conhecimento zero e depois não verificá-la. E onde a maioria das provas de conhecimento zero estavam sendo verificadas era no Ethereum, e o Ethereum tem uma maneira de verificar provas. Ele usa uma curva elíptica e você pode usar essa pré-compilação. E isso prende toda a tecnologia avançada de prova de conhecimento zero a essa situação matemática de 8 anos atrás. Então, o que isso significa? Isso significa que as provas de tecnologia de conhecimento zero são caras e lentas. Você quer criar uma prova e verificar algo, custa de 5 a 10, leva, você sabe, de 5 a 10 minutos. E é por isso que é usado na infraestrutura do Ethereum para ZK Rollups. No entanto, todas essas novas provas tecnológicas, se puderem ser usadas, poderíamos gerar uma prova em um dispositivo móvel ou em um navegador web, em menos de um segundo. E se pudermos verificá-lo rapidamente e de forma econômica, então, de repente, você pode desbloquear todos os tipos de aplicações diferentes de forma rápida e barata. Então, se alguém quiser fazer um pagamento privado, ou uma pesquisa privada, ou votação privada, isso não é viável. Se você tiver que pagar muito dinheiro e for lento, mas se for rápido e barato, de repente, essa capacidade básica de privacidade pode ser integrada em todos os tipos de aplicativos Web 2 e Web 3. Ela permite que você prove que algo foi feito sem expor suas informações subjacentes. Um exemplo atual é o ZKTLS. Com o ZKTLS, você poderia acessar sua conta bancária. Você poderia provar, gerar uma prova de que possui uma certa quantia mínima de dinheiro. Compartilhar essa informação e a prova sem expor seus detalhes de login, seu nome ou qualquer um desses outros tipos de coisas. Para aqueles que não estão muito ligados na tecnologia, por que isso é importante? Porque é necessário e importante ter essas provas. Sim, então, o que passamos como sociedade, e isso é que fizemos muitas coisas, onde você tem a expectativa de algum nível de privacidade em sua vida. Você poderia fazer coisas em sua casa com as cortinas fechadas, você pode pagar alguém, você pode ir, sabe, simplesmente comprar algo sem toda essa supervisão. Nesta busca por ter sistemas muito eletrônicos e interconectados, isso abre oportunidades. Porque software, se você é um desenvolvedor de software tem bugs, é assim que é. Ele tem, sabe, alguns problemas que podem ser explorados. Ouvimos regularmente sobre exploits de dia zero e vigilância e todos os tipos de outras coisas. E você não quer se expor a criminosos capazes de roubar suas coisas ou ver suas informações privadas ou outras coisas assim. Então, as pessoas, se elas fazem transações de pessoa para pessoa, sistemas, elas têm a expectativa de um nível de privacidade, não que todos possam ver o que estão fazendo e o que está acontecendo. Então, para o básico de ser capaz de desenvolver aplicações onde as pessoas possam ter sua própria privacidade envolvida nessas transações, seja uma comunicação ou votação, para um político ou comprando um whisky ou qualquer um desses tipos de coisas, onde elas não querem que todos possam saber o que estão fazendo. Provas de conhecimento zero permitem esses tipos de privacidade básica em sua vida. Incrível, incrível, sim. Na verdade, eu participei do último Hackathon ZK Verify e passei pelos projetos para ver que tipo de coisas as pessoas estão construindo. E para mim, a questão da IA é fácil de entender, certo? Então, por exemplo, posso verificar se o modelo de IA está seguindo a LGPD e o GDPR corretamente, sem ter que olhar todo o modelo ou o código. Certo. Então, quais outros casos de uso, belo caso de uso, vocês estão meio que olhando e podem achar que seria legal ter isso no Hackathon também? Sim, então, vamos lá. Eu sempre gosto de trabalhar a partir de uma organização e dos pontos fortes das pessoas. Ok, então vamos ver. Estamos fazendo este hackathon com todos vocês no Brasil. E o Brasil é
um país poderoso com muitas pessoas inteligentes, motivadas, criativas, capazes de criar muitas coisas. Agora, eu acredito, e eu não moro no Brasil, então você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu li um livro muito bom de Hernando de Soto, chamado O Mistério do Capital, onde ele fala sobre muitos países do mundo. Pode haver regulamentação governamental excessiva que às vezes impede que pessoas criativas façam as coisas que outras pessoas gostariam de poder fazer. E em muitos casos, as pessoas encontram uma maneira de contornar isso porque as pessoas precisam viver e prosperar. Então, a coisa que eu gosto sobre o quê? O que a Nirex X está fazendo ao ensinar as pessoas a desenvolver, a usar tecnologias Web3, a usar IA, a usar ZK? Esta última informação está dentro do espaço Web3. Isso permite que pessoas com talentos em desenvolvimento de software construam aplicações úteis. E quando elas constroem essas aplicações úteis em um espaço Web3, elas conseguem manter os benefícios financeiros disso. Você constrói algo em um protocolo básico, como uma máquina virtual Ethereum, ou algo que usa provas de conhecimento zero, você consegue manter os benefícios disso. E como é um espaço de tecnologia tão novo, realmente não há muita regulamentação que impeça as pessoas de desenvolverem novas tecnologias. É por isso que eu gosto de estar no espaço de novas tecnologias, porque novas tecnologias tendem a superar a regulamentação. Demora um tempo para que os governos alcancem o espaço regulatório em novas tecnologias. Então, e eu converso muito com pessoas em hackathons, e o que as pessoas primeiro gostam de tentar fazer é criar algo que resolverá os problemas do mundo. Criar algo enorme, certo? E eu digo, comece realmente, realmente pequeno, encontre um problema que você possa melhorar. Se você, eu acho que a IA é uma parte empolgante disso. Como você disse, no nosso hackathon, houve um projeto, acredito que se chamava Shadow ML, onde eles conseguiram gerar uma prova de que uma consulta de IA foi executada através de um modelo específico. Isso pode parecer muito básico, mas se você vai levar seu tempo, esforço, dinheiro e propriedade intelectual e construir um modelo e depois cobrar das pessoas para usá-lo, bem, essas pessoas que estão pagando para usar esse modelo querem ter a expectativa de que o modelo está sendo usado. E a razão pela qual gosto de me envolver com as pessoas é que há tantas boas ideias de tantos lugares diferentes e você só precisa dar às pessoas as ferramentas para poderem colocar essas ideias em prática de forma criativa. E às vezes é necessário, como você disse antes, pessoas que têm pontos de vista de muitas áreas diferentes para poderem dizer, sim, essa é uma boa essência de uma ideia. E é muito semelhante a isso. Então vamos melhorá-lo, fazendo essas outras coisas. Sim, perfeito. Eu concordo completamente. Especialmente aqui no Brasil, nós temos, após IA, as digitalizações estão crescendo, certo? Você está vendo o número de digitalizações disparar em todos os lugares usando a tecnologia de IA. Então, as pessoas estão usando isso para falsificar identidade, falsificar vídeos, sabe? Para autenticar coisas em aplicativos bancários e assim por diante. Então, você acha que, de alguma forma, poderíamos usar ZK para prevenir ou, sabe, de alguma forma proteger o público dessas novas tecnologias de IA? Isso aí é complicado. Quero dizer, você sabe, a IA pode encontrar informações, elas podem replicar vozes, elas podem fazer todos os tipos de coisas diferentes assim. Uma das coisas que fiz foi olhar no GitHub ao longo dos anos para ver quais ideias outras pessoas tiveram em torno de projetos usando provas de conhecimento zero. E quando você menciona, isso me lembra de um projeto que verifica uma imagem. Então, eu esqueço como se chama. Está no GitHub, você poderia encontrá-lo. Mas, basicamente, alguém tira uma imagem fotográfica e você faz uma prova de conhecimento zero dessa imagem. Então, qualquer versão cortada ou modificada da imagem, você pode usar a prova de conhecimento zero original para provar que esta é uma derivação da imagem real que uma pessoa específica criou. Então, pode haver algo assim. Existem projetos como o ZK Email,
que confirmam que os e-mails são feitos por específicos, com pessoas de confiança ou vem de um domínio específico. Eu recebo muitos e-mails de spam. Não sei se você também, mas isso é para mim. Esse é um dos portais para esses golpes. Você recebe um e-mail que diz: obrigado por comprar isso. Acabamos de transferir 500 da sua conta. Se você não queria isso, ligue para esse número e entre em pânico e ligue para o número certo. Então, ZK, sim, poderia fazer isso. Então, há muitos elementos diferentes. Eu sei que falei sobre isso do ponto de vista da privacidade, mas a privacidade é um aspecto disso. E a prova de que algo está sendo feito de maneira válida é outro. E é por isso que trazer pessoas de tantas indústrias diferentes no espaço Web 2 e levá-las para o espaço Web 3 é tão importante. Porque pode haver algo não sei, na indústria elétrica, na geração ou transmissão de eletricidade, ou na indústria de tratamento de água, ou algo assim, onde há uma necessidade específica, onde uma prova de conhecimento zero faria toda a diferença no mundo. Eu não saberia disso, mas alguém que trabalha nessa indústria saberia. Sim, verdade, verdade. Quero dizer, porque isso trabalha diretamente com commodities ou, quero dizer, com varejo, com comércio e, quero dizer, seja o que for, haverá 100 mil de caso de uso que você não saberia se soubesse nós, não, realmente não estamos lá. Então, sim, eu concordo completamente com você. Eu não tenho certeza se você está ciente sobre o Drex. Você já ouviu falar do Drex? Eu ouvi. Então, o Real Digital, que é patrocinado pelo Banco Central, é construído em uma tecnologia de livro-razão digital, Hyperledger. Tem alguns elementos de privacidade, mas isso é tudo que eu realmente sei sobre isso. Sim. Na verdade, um dos principais problemas que eles estão tentando resolver é em torno da privacidade. Então, sim, privacidade é sempre algo que todo tipo de sistema robusto deve se preocupar, especialmente relacionado ao blockchain. Então, é algo que o governo agora está tentando para resolver. Então, eles estão abertos a pequenos desafios e chamando todos para verem suas soluções para este problema. Isso, e você sabe, é um problema comum. A maioria dos blockchains, como você disse, né, se você quiser usar isso, e no inferior, por exemplo, é muito caro, certo? Então, não só isso, é lento também. Então, há um monte de problemas aí. Mas, mudando um pouco de assunto agora, você trabalha com um monte de pessoas diferentes, desenvolvedores, pessoas de marketing e de várias áreas diferentes há bastante tempo agora, no espaço Web3, certo? Então, na sua opinião, qual é o maior desafio para essas pessoas tentarem neste espaço? Sim. Então, o que vejo neste espaço é que certamente há uma curva de aprendizado sobre diferentes novas tecnologias a serem aprendidas. Então, esse é um deles. Eu estive em diferentes áreas, trabalhando com pessoas de vendas e marketing por um tempo, e como mencionei anteriormente, cada área tem seu próprio jargão, sua própria maneira de falar, suas próprias palavras e conceitos especiais. E parece que às vezes as pessoas aprendem essas palavras e conceitos e depois os reutilizam. E quando tentam falar com pessoas que estão fora da indústria, acabam apenas as confundindo porque usam todas essas palavras e frases especiais. E eu também posso ser culpado disso. Então, uma das coisas é sempre, você sabe falar sobre e apreciar você. Me guiando para isso, o que você realmente pode fazer com isso? E isso realmente muda o jogo? Mas então, as outras coisas que vejo é que as pessoas simplesmente não sabem, elas não. Então, por exemplo, uma das linguagens que é realmente útil aprender nesta área é Rust. Meu filho está em uma universidade estudando ciência da computação. Eles não ensinam Rust como uma das disciplinas. Eles ensinam C, C++, mas não Rust.
Então, você realmente precisa ir a organizações de treinamento privado, como a NEAREX, para poder aprender as tecnologias mais recentes. As universidades vão te ensinar coisas que têm de 5 a 10 anos. Elas te darão uma ótima base para o entendimento das coisas. Mas, se você quer aprender as tecnologias que as pessoas estão usando hoje, você tem que trabalhar com organizações que ensinam a tecnologia atual. Então, Sam, não entender que eles precisam aprender Rust, ou no espaço de conhecimento zero, aprender a construir circuitos. Ou até mesmo maneiras de codificar. Então, meu filho foi comigo para o East Denver e eu passei muito tempo no hackathon lá. E ele se sentou com diferentes desenvolvedores e eles o ensinaram a usar diferentes ferramentas de codificação de IA para codificar muito mais rápido. Novamente, isso não é ensinado na universidade, é ensinado apenas por pessoas que estão por dentro. Então, ao ser capaz de usar linguagens específicas de domínio como NOIR para desenvolvimento de conhecimento zero, usando Rust e usando codificação com ferramentas como Cursor e outras coisas do tipo, você pode ser 10 vezes mais produtivo em um novo espaço tecnológico, o que realmente o diferencia de muitos outros desenvolvedores. Sim, absolutamente. Mas uma das coisas aqui é que algumas pessoas realmente não sabem se vale a pena. Por exemplo, vale a pena hoje estudar blockchain para começar? Você sabe em mergulhar em blockchain, participar de hackathons, aprender, ZK, NM, provas de conhecimento zero, vale a pena? Então, como você responderia a isso? Sim, então, estou no espaço da tecnologia há muito tempo. Algumas indústrias diferentes, algumas engenharias diferentes. Também li muitos livros de ficção científica, li enquanto crescia. Então, uma das coisas que sinto que posso realmente dizer é quando as tecnologias vão passar pela sua curva S de progressão e serem totalmente adotadas. E há muitas tecnologias diferentes que passaram pela adoção lenta, o rampa para adoção e depois diminuíram. Você pensa sobre quando a eletricidade começou a ser implementada, ou televisões, ou rádios, ou internet. A tecnologia de blockchain pública é uma dessas tecnologias que está na parte muito inicial, que vai crescer e dominar tudo dentro do espaço de comunicação mundial. Então, é possível ver que em muitas das diferentes maneiras como nos comunicamos e transacionamos e fazemos coisas vão ser mantidas e operadas dentro do espaço de blockchain pública. Para mim, isso é simplesmente óbvio. Confie em mim com base nesse tipo de experiência. No entanto, existem, assim como há diferentes maneiras de se organizar para diferentes tamanhos. Então você pensa em uma família, você sabe, é inerentemente comunista quase, onde você sabe, eu sairia para ganhar dinheiro, minha esposa e filhos, eu proveria para eles. Eu não espero que meus filhos pequenos saiam para ganhar dinheiro, eu os sustento. Certo, então há diferentes maneiras, mas depois entramos na comunidade e no país. Bem, no nosso país, nos Estados Unidos, somos uma república. Você sabe, não somos não somos. Então, há diferentes maneiras de se organizar em diferentes tamanhos. Portanto, é sempre muito mais rápido e eficiente em muitas empresas ter uma organização centralizada. Então, mesmo que, por exemplo, o Drex seja construído com tecnologia digital, isso não é tecnologia de blockchain pública. É um banco de dados rápido, no qual muitas organizações podem participar, o que é muito diferente de um blockchain público. Agora, a tecnologia de livro-razão distribuído é provavelmente a melhor maneira de organizar uma moeda digital de banco central. Então, eu não vou argumentar contra isso. Se você quer algo rápido e seguro e dentro do controle da sua organização, usar um banco de dados é provavelmente a melhor maneira de fazer isso. Blockchain não é a melhor maneira de fazer isso. Mas quando você tem pessoas com interesses concorrentes, você pode ver isso no Bitcoin. Então, no Bitcoin e na mineração de Bitcoin, cada participante da mineração de Bitcoin está competindo contra todos os outros, mas todos estão motivados a manter o mesmo livro-razão de transações, a executar o mesmo código e a operar de maneira complementar. Então, quando você tem pessoas que estão
competindo e coordenando juntos blockchains públicas, onde você não precisa confiar em nenhuma pessoa ou organização específica. Mas a confiança é projetada no sistema e força os participantes a trabalharem juntos. É realmente uma das melhores maneiras de se organizar. É por isso que eu acho que a blockchain pública será um dos grandes sistemas interorganizacionais e interpessoais para fazer mensagens em transações, comunicações, esse tipo de coisa. Sim, exatamente. Eu concordo completamente com você. E em alguns, talvez, anos, eu acho que todas as universidades, especialmente as universidades de tecnologia, deveriam ensinar sobre isso, certo? Então, estamos chegando ao final deste bate-papo bem legal, mas temos algumas perguntas aqui. Então, vou ler apenas 2 ou 3 delas. Tudo bem? Por favor. Vanessa Barros perguntou aqui, basicamente, quais habilidades você acha que são essenciais para um desenvolvedor aprender a usar a tecnologia KV5? Ó, essa é uma pergunta bem ampla. Então, vamos ver. Conversei com diferentes pessoas e uma das coisas sobre essas novas indústrias que estão crescendo rapidamente é que você sempre tem que trazer pessoas de fora, senão não vai crescer. Certo? Então você tem que facilitar a entrada de pessoas de fora. Então, uma das coisas que sugiro que você não faça ao aprender a tecnologia ZK é tentar aprender tudo de uma vez. Aprenda algo realmente básico, aprenda a criar um circuito que prove que algo é equivalente ou que algo é maior ou menor, isso é realmente básico. Existe algo chamado CIRCON que permite que você faça isso, com licença, ou faça isso. Em um nível mais alto de abstração, como usar uma linguagem como Noir, que permite criar circuitos facilmente. Então eu começaria por, na verdade, baseado na experiência do meu filho. Ele foi a uma conferência de um dia sobre Noir. Ele aprendeu como criar circuitos ZK usando Noir em apenas um dia. Então existem ferramentas por aí para facilitar. Então eu acho que as habilidades de ser capaz de pensar logicamente, o que é importante neste espaço. Com licença. E ser capaz de reconhecer quais ferramentas ajudarão você a aprender rapidamente é muito importante. Sim, legal, incrível. Sim, faz total sentido. Quando você está aprendendo, sinal, por exemplo, a programar, você começa com passos de bebê, certo? Se não, e sim, e você vai crescendo e tudo parecerá mais fácil depois, sabe? Alguns exercícios, alguns desafios, e isso faz parte de aprender a programar, certo? Existe um ZKOft baseado em São Paulo, Brasil. Você quer dizer ZK Verify? Bem, assim como muitas das organizações. No espaço blockchain, ou uma pequena organização terá muitas pessoas distribuídas por toda parte. Adoraríamos ter uma presença maior na América Latina, isso é certo. Sim, absolutamente. Então, a última pergunta aqui, para nós finalizarmos, é, Rolf, para você que está, você sabe, muito envolvido com tecnologia há bastante tempo, você sabe muito bem. Perfil Zik, claro, Horizon Labs, qual seria o seu conselho? Mais importante para as pessoas que estão dispostas a participar do bootcamp, do hackathon e assim por diante? Então, reconheça que na progressão que vocês têm, ensinando algumas informações, fazendo um hackathon básico e depois levando as pessoas mais prováveis para um incubador. Permanecer dentro da sua área de competência. Todo mundo tem habilidades que aprenderam na vida e nos negócios que parecem quase básicas.
e entediantes para eles. Mas a questão é que elas são muito únicas e diferentes em comparação com todo o resto. Então, no que você está desenvolvendo, o que você sabe sobre sua experiência é, na verdade, sua força. Portanto, eu diria, tente permanecer dentro da sua área de interesses, seu hobby, ou sua experiência, ou seu trabalho. E tente construir algo que aborde uma capacidade dentro dessa área. E a próxima parte é que não precisa ser perfeito, não precisa ser grande, você só precisa começar. Porque o que eu descobri em muitas áreas diferentes, seja na vida ou na programação ou coisas assim, é que você pode fazer tanta pesquisa quanto quiser, mas você obtém muito mais informações e resultados. Se você simplesmente começar a construir algo, porque nas primeiras vezes, ou pelo menos na minha experiência, você acaba fazendo errado. Mas essas maneiras que você faz errado te informam sobre como você pode fazer certo na próxima vez. Então você obtém muito mais benefício por simplesmente agindo e descobrindo como está falhando nessa ação e depois tentando novamente. Essa é a única maneira de aprender algo novo, tentar e errar. A coisa infeliz é que em muitas áreas da vida das pessoas, seja na escola, quando você faz uma prova, e é ruim se você errar a resposta. Ou, em muitos, há uma sensação de que se você fizer algo errado é ruim, mas não é. Isso apenas significa que você está aprendendo e está tudo bem. Acho que essa é uma das coisas que funciona muito bem aqui nos Estados Unidos. Do ponto de vista empresarial, você sabe, você tentou, você fez, você sabe, na época você fez, você teve que assumir. Você sabe, com as informações que tinha, tomou a melhor decisão possível, trabalhou o máximo que pôde para ter sucesso em algo novo e oportunista. Às vezes funciona e às vezes não. Mas, em qualquer caso, você aprendeu, cresceu e adquiriu novas capacidades. Então, veja o sucesso não como o fato de que a coisa que você criou é, em última análise, bem-sucedida. Veja, o sucesso como a melhoria de suas próprias habilidades e conhecimentos, capacidade, rede de contatos e histórico comprovado de realizações. É isso que eu estaria procurando. Rolf, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda, seu tempo é meio louco e muito obrigado por estar aqui. Eu realmente aprecio isso. Obrigado, Caio. Agradeço a oportunidade. Ansioso para trabalhar com você e todos que participam disso. Incrível, incrível. Obrigado a todos. Vejo vocês por aí. Tchau. Galera, e só deixando mais um recado aqui no finalzinho em português para todo mundo que acompanhou, tá? O Hackathon, Bootcamp, Incubação, todo o programa agora começa no dia 28, é 100% gratuito, uma oportunidade única, tá? Esse tipo de conhecimento é difícil de encontrar em conteúdo em inglês e quem dirá em português, né? Então, aproveita bastante, cai para dentro, mais uma vez, é de graça, então você não tem que perder, cai para dentro, beleza? E a gente se fala segunda-feira, espero todos vocês no Grande Código. Um grande abraço, boa noite.